para crer, creia para viver. Mensagem do Evangelho de João, quarto Evangelho. Este Evangelho pode ser bem representado por essas duas frases: conheça para crer e creia para viver. Temos pensado neste Evangelho e continuaremos pensando nesta noite. E hoje vamos focar no capítulo 17. Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 17. E nós vamos então focar dos versos 6 até o verso 12. João 17. No fim do Evangelho, o autor deixa muito claro a razão por que ele se deu o trabalho de escrever este livro. No capítulo 20, ele diz assim nos versos 30 e 31, que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes, os que estão registrados, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. O Evangelho foi escrito para nos informar sobre quem é Jesus através de alguns dos sinais que Jesus realizou. Os milagres de Jesus eram sinais que apontavam para a verdade da pessoa dele. E mostrando, nos informando, nós pudéssemos conhecer a Cristo. E conhecendo, pudéssemos crer. E uma vez crendo, encontraríamos vida, vida com Deus, vida que só se encontra em Deus, Deus manifestado em Cristo. Nós vamos então ler no capítulo 17, e o que nós temos no capítulo 17 é a oração chamada sacerdotal de Jesus, por alguns assim chamada. Esta oração que Jesus faz naquela noite da sua traição, quando ele está reunido com os seus discípulos naquela sala, e ali então é instituída a ceia do Senhor, na Páscoa, e Jesus tem aquela conversa longa. Começa no capítulo 13 do Evangelho de João, a conversa daquela noite. Aliás, começa com a ação dele de lavar os pés dos seus discípulos, celebram a ceia, ele institui a ceia, e Jesus explica muitas coisas, eles perguntam diversas coisas, até que encerram a conversa e saem para então o Getsemane, o jardim, o olival, Getsemane, onde Jesus seria preso. E a conversa, antes dele sair, se encerra com esta oração. Uma oração maravilhosa, tremenda, revelatória, que tanto nos ensina sobre Jesus e as verdades eternas. Nós vamos focar no verso 6 ao verso 12, parte desta oração, mas antes de lermos esses versos, deixe-me apontar desde já o verso 20 nesta oração. Consciente dele, nós lemos a oração com uma perspectiva realmente nova. O verso 20, Jesus orando, falando com Deus, diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus orou por aqueles presentes ali, mas diz também que ele orou por aqueles que haveriam de crer. Jesus orou por você. E nós vamos então ler o nosso trecho desta noite, mas eu quero começar do começo da oração. Ouça os versos anteriores, sobre os quais meditamos, refletimos na semana passada. No verso 1 do capítulo 17, a narrativa diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E agora então os versos do nosso foco, no versos 6 a 12. A palavra de Deus que encontra a sua vida nesse momento que Deus preparou. Que o seu coração receba com alegria a palavra do Senhor. E ela faça a obra que Deus tem para fazer em sua vida. Ouça a palavra. Jesus continua a oração. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim.
e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 9 mais uma vez. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Das certezas que eu tenho na minha vida, uma delas é que meus pais, meu pai enquanto vivo e a minha mãe ainda viva, sempre oraram por mim todos os dias. Caminhei nos meus anos, mesmo já tendo saído de casa, com essa certeza que eu estava sempre nas orações dos meus pais. Deixo para você completar o pensamento porque que meus pais orariam por mim sempre. É óbvio. Mas, além de ser óbvio que eles oravam por mim porque eu era filho deles, sou filho deles, está também no ar duas possibilidades para a motivação deles em orar por mim. Eles orariam por mim com certeza se eu fosse alguém que estivesse longe dos caminhos do Senhor. E seria um tipo de oração. Mas isso não se deu na minha vida. E eles sabiam disto. Então, certamente, eles oraram por mim porque eu estava nos caminhos do Senhor. Bem, aí está a oração, o exercício da oração dos meus pais em relação a mim. Agora, Jesus orando, diz a Deus, eu rogo por eles. Jesus diz, eu oro por eles, intercedo por eles. Note bem aqui este objeto definido, não é? Por quem ele ora? Eles. Ele não diz, eu oro por todo mundo nesta oração. Eu oro por eles. E aqui poderíamos até colocar um demonstrativo estes. Por quem é que Jesus estava orando naquele momento? Quem são eles? E por que Jesus oraria? Qual é o porquê desta oração dele por eles, por estes? A verdade é que Cristo orou por eles. E eu quero tomar esta afirmativa de Jesus nesta oração, nessa intercessão, eu rogo por eles, e pensar que ele orou por você. E se ele não orou por você, que esta oração dele naquela noite venha a ser por você também nesta noite aqui. Eu rogo por eles. A razão de Cristo orar por você. Eu rogo por eles. E quando ele coloca esse eles, então ele cria uma distinção entre alguns e outros. A razão de Cristo orar por eles, e então creio que seja por você, espero que seja por você, é que a identidade da sua pessoa mudou. Jesus estava orando por eles que tiveram a sua identidade mudada.
Nós temos a identidade, documento que chamamos de identidade, carregamos oficialmente, diz quem nós somos. E ali fala do nosso compromisso, inclusive, como cidadãos de uma nação. E quem somos, então, enquanto cidadãos. Nós temos uma identidade. Mas aqui nesta oração, quando Jesus diz, eu rogo por eles, ele está falando de uma identidade que nós temos acima da identidade nacional, terrena. No Evangelho de João, nós encontramos esta tensão o tempo todo. Jesus fala muito sobre o mundo. O mundo. Na mensagem de João, no Evangelho de João, esse termo é um termo técnico. O mundo. Mas também aparece aqueles, distinto do mundo, aparece aqueles, são apontados aqueles que são de Deus em Cristo, que não são do mundo. E aí nós temos essa tensão, então, entre o reino de Deus e o reino do mundo. Aqueles que são do mundo e aqueles que são do reino de Deus. Dois mundos em conflito, se quisermos usar a palavra mundo para os dois, ou preferirmos o reino de Deus e o reino do mundo, sempre em tensão e conflito. Mundo em que sentido? Não no sentido do planeta Terra, mas esta mentalidade, esta humanidade dominada por uma mentalidade que é anti-Deus. Claro, religiosa, o ser humano sempre vai ser religioso, ele foi criado para Deus, quando ele abandona Deus, ele vai inventar alguma coisa. E muitas vezes afirmar alguma fé em Deus, mas um Deus projetado aí da sua mente, algumas verdades e outras coisas falsas, ou limitadas, distorcidas. Enfim, aí está o mundo, na sua religiosidade ou não, mas caminhando por si mesmo, querendo servir a si mesmo, não visa servir a Deus, glorificar a Deus. E aí então aqueles que passaram para o reino de Deus, então o rei sobre eles é Deus, Deus manifestado em Cristo, eles vivem para esta lealdade, este reino, para este rei, Deus, e não para os deuses do mundo e o serviço do mundo. Então nós temos aí esta tensão, e na verdade até um antagonismo entre os dois no Evangelho de João. Mas aqui Jesus ao orar diz, do mundo me deste, falando sobre eles, sobre esses por quem Jesus orou, do mundo me destes. Então eles já não pertencem mais ao mundo. Deus tirou do mundo e deu a Jesus Cristo. Rogo por aqueles que me deste. Houve uma mudança, a lealdade, a submissão ao reino do mundo foi abandonada. Deus tirou eles, ou estes, por quem Jesus ora, e então os deu a Jesus Cristo, o reino que Deus constrói em Cristo Jesus. E aí então eles, por quem Jesus ora, têm esta permanência estrangeira no mundo. Diz Jesus, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Então eles, por quem Jesus ora, são esses que permanecem no mundo, mas não são do mundo, são estrangeiros no mundo. A identidade mudou, a sua identidade já mudou, você realmente já passou do mundo para o reino de Deus em Cristo Jesus, ou não? Essa é a pergunta para a sua vida, porque Jesus ora por eles, por estes que não são mais do mundo, ainda que caminham no mundo como estrangeiros e estranhos. Inclusive, vivendo muito um antagonismo, porque vive no meio do mundo que tem esta mentalidade mundana do aqui e agora e não para o Deus eterno. E então, esses estrangeiros, esses por quem Jesus Cristo ora, eles andam no mundo sempre em tensão com os que estão à sua volta. Cristo orou então por você, porque a sua identidade mudou. Então rogo por eles. Que situação privilegiada esta expressão de Jesus aponta. Eles por quem Jesus ora. Privilégio da intercessão. Jesus focou neles. Esta oração é por eles e somente por eles e não por mais ninguém. Não é pelo mundo que Jesus está orando. Certamente Jesus oraria pelo mundo no sentido como
não exatamente pelo mundo, porque o mundo é anti-Deus, não tem como orar pelo mundo, mas para que deixassem o mundo deixasse de ser. Mas a estes que o Pai tirou do mundo e deu a Jesus Cristo, é você um deles? Jesus orou. A razão de Cristo orar e orar por você é que a sua identidade mudou. A identidade da sua pessoa é outra agora. Sou cidadão do reino de Deus e não mais do mundo. Eu mudei. Será que nós entendemos isso, jovens? Você já mudou? Ou você ainda tem a mentalidade do mundo? Do que é que estamos falando? De 10 regras? Não, mas de sabermos que pertencemos a Deus e andamos, seguimos, orientados por aquilo que é a vontade de Deus e nunca pela manipulação da mídia, por exemplo. Nossos dias a mídia é poderosa. Me impressiona como isso sempre existiu, mas como nos nossos dias, através da nossa mídia, desses tempos que o mundo nunca conheceu antes, como a mídia trata e consegue tratar a população como uma verdadeira manada, manipulada, guiada. Vocês têm que ir para cá, e todo mundo vai. A mídia vem como um rodo poderoso, vocês têm que ir para lá. As pessoas se entregam àquilo. Eu vejo essas manifestações nos shows, por exemplo. Não há nada de errado para se achar ou assistir, se ver um show que não conflita com o reino de Deus, mas a grande parte é impressionante ver o comportamento. É um comportamento manipulado, controlado. E leva para cá, e leva para lá. Mesmo nos estádios de futebol, eu aprecio o esporte, mas a grande parte que se vê no estádio de futebol é uma manipulação de mídia daqui para lá. Mas sabe, eu não sou cidadão do reino do mundo. Deus em Cristo me tirou do mundo e me deu para o reino de Deus, para Cristo Jesus. A mídia não vai manipular a minha mente e a minha vida. Você sabe o que é ser dado do mundo para Cristo? Já chegou isso à sua vida, a identidade já mudou. A razão de Cristo orar por você, esta mudança tremenda. Mas como que isso poderia acontecer? Como que esse mudar de lado da minha pessoa foi possível se dar? Diz Jesus: aqueles que do mundo me deste. Note bem, Deus foi lá no mundo, tirou e disse: o Gessé não é mais do mundo, é meu em Cristo Jesus. Do mundo para Deus em Cristo e do mundo para Cristo por Deus. Uma obra divina. Uma obra divina. E mais uma vez, nessa oração de Jesus, nesse trecho, nós encontramos a ação de Deus e então a ação de Cristo em conjunto, trabalhando em harmonia e manifestando novamente o Deus cristão na sua forma trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, este mistério. Um Deus só em 3 pessoas. Diz Jesus na oração: eles eram teus, tu os deste a mim, verso 6. No verso 10 ele diz: tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Que ser humano poderia afirmar isso sobre si mesmo? Talvez a primeira parte podemos afirmar em grande parte, não é verdade? Tudo que eu tenho é teu, ó Deus. Todo cristão oraria isto. Mas Jesus Cristo não é um de nós, como nós somos uns com os outros, mesmo dentro do reino de Deus. Porque a segunda parte da oração não cabe a nós. E tudo o que tens, ó Deus, é meu. Quem poderia dizer isso se não fosse Deus conosco em Jesus Cristo? Nesta dimensão, nessa dinâmica da Trindade. Então, este dar que acontece nesta oração, Deus dar-nos a Cristo, é uma obra de Deus chegando às nossas vidas. O verso 7 diz: agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti.
Enfim, quando nós vemos a manifestação de Deus na revelação cristã aqui, como se conhece Deus, que Deus é este, nós encontramos esta ação divina acontecendo na vida humana e que já aconteceu na vida de milhões e certamente de muitos aqui nesta noite. Deus agiu em Cristo e o tomou do mundo e o trouxe para o reino dele. A mudança que Deus fez, então, uma mudança concedida. A mudança concedida por Deus é a atuação da graça de Deus, a graça soberana. Aqueles, diz ele no verso 6, aqueles que do mundo me deste, tu os deste a mim. Quem é que deu? Quem é que me deu do mundo para Cristo? Deus. É a ação dele na minha vida. Se não for a ação dele, não é possível. Como que eu estou aqui hoje falando, afirmando uma experiência de vida minha e da minha intimidade, de que eu não estou mais no mundo no sentido de lealdade, ainda que presente em presença física como estrangeiro, que eu não pertenço mais ao mundo. Como que eu posso dizer isso, mas pertenço ao reino de Deus? Eu posso dizer isso porque um dia Deus agiu na minha vida, Ele me tirou do mundo e me deu a Cristo. É a ação dele na minha vida, porque por mim mesmo não aconteceria. O meu coração é avesso a Deus no seu estado natural. Nenhum coração humano está aberto à presença de Deus se não for a ação de Deus. Por isso diz o verso 9, eu rogo por aqueles que me deste. Novamente, Deus é quem dá. Graças a Deus pela sua ação soberana e não nos deixou entregues aos nossos caminhos estultos e tolos, contrários ante Deus, cegos espiritualmente na nossa arrogância, no nosso orgulho. Ele nos trouxe a contrição e nos deu a condição de irmos para Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isto. A mudança que foi concedida, foi dada, é graça de Deus. Quando Deus em Cristo vai à cruz para viabilizar isto, para viabilizar o perdão para que eu pudesse então, da culpa de uma vida mundana, uma vida rebelde diante de Deus, pudesse ser aceito no reino de Deus, diante de Deus, como um que é dele. Isso foi possível pela cruz, a graça de Deus, e a graça que então, realizada na cruz, se aplicou à minha vida. Mas aqui também nós temos a resposta da fé. Eles têm obedecido a tua palavra, diz o verso 6. Ação soberana de Deus, mas também a minha resposta. Diz o verso 8, transmiti as palavras e eles a aceitaram. De forma real eu disse sim. Eu disse sim na minha volição. A ação de Deus envolveu também a minha aceitação. Então a mudança lhe foi concedida. É graça de Deus. A mudança que glorifica a Cristo, diz o texto. Jesus disse, orando, tenho sido glorificado por meio deles. Como? Nós sabemos que a glória de Cristo no Evangelho de João se dá na cruz. Morte vergonhosa e terrível, que diante do mundo era humilhação. E o mundo, quando coloca Cristo na cruz e o diabo, pensa, nós tivemos o dia da vitória, acabamos com ele. E tudo parecia a vergonha, a derrota, mas Deus no seu poder infinito toma aquela ação maligna humana e transforma em vitória e poder. Porque ali, quando Cristo morre, na verdade ele estava propiciando o perdão gratuito para que eu e você pudéssemos ser tirados da culpa do pecado e do mundo e tivéssemos o perdão e sermos libertados da garra do mal e da condenação eterna e pudéssemos então viver para Ele como testemunhos da sua graça e do seu amor. E Cristo daquela cruz sai para a ressurreição e a vitória eterna. Então, ali na cruz acontece a glória de Deus em Cristo. Quando o mundo e o diabo pensou que é a hora da derrota e da humilhação,
E toda vez então que Deus tira alguém do mundo e dá a Cristo, pelo poder e perdão da cruz, Deus em Cristo é glorificado. Foi glorificado naqueles que estavam ali, mas ele disse: eu oro por aqueles que vão crer também. Então todos aqueles que através da história creram, e nós aqui que temos crido, nós glorificamos a Deus em Cristo. Esta verdade também acontece em nossas vidas, tenho sido glorificado por meio deles. Somos um testemunho do amor e do poder de Deus manifestado na cruz, e da ação soberana, maravilhosa de Deus que nos chamou e nos deu do mundo para Cristo. Então nós temos aí esta mudança que glorifica. A verdade é o seguinte: Cristo ora por você por causa da mudança que lhe foi concedida. Estou orando por eles, esses que me deste do mundo, que você mesmo, Deus, deu na teu poder, na tua ação, na tua graça. Cristo ora por você. Ora por você por causa desta mudança. Mudança de identidade. Isso que foi concedido a você. Mas como que isto acontece numa vida? Jesus Cristo diz: eu lhes transmiti as palavras que me deste. As palavras aqui se refere à verdade do Evangelho, a mensagem toda do Evangelho, no caso o Evangelho de João, que nos fala do que, qual é a mensagem, que palavras são estas, quem Jesus Cristo é. Estas foram escritas ou foram registrados, diz lá, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. As palavras que nos revelam Cristo, que nos falam de quem Ele é, e a obra de Deus, e o poder de Deus, a obra da cruz, a glorificação da cruz, a graça de Deus que se volta a nós. Quando a palavra chega à minha vida, então eu mudo do mundo para Cristo. Deus usa a palavra, Deus nos deixou a palavra, por isso nós pensamos e olhamos para a palavra escrita sim, mas a palavra escrita que nos mostra a palavra viva, Jesus Cristo. É a mediação, a ação única da palavra. A palavra então é transformadora. Ela é uma ação que transforma. A palavra transformadora adentrou a sua vida. Por isso, Cristo ora por você. E eles a aceitaram, diz o verso 8, e diz mais, e reconheceram que vim de ti. Eles aceitaram a tua palavra, entenderam, e ela se tornou então parte integrante da vida deles. Esta é a forma em que o coração, o íntimo humano é mudado, e então é tirado do mundo para o reino de Deus em Cristo, através da palavra. Por isso nós sempre pensamos na palavra, sempre meditamos na palavra, e sempre haveremos de fazer, porque o resto é palavra humana e não tem esse poder. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus porque nesta noite podemos ouvir novamente a palavra. A palavra transformadora que adentra as nossas vidas, nos muda do mundo para Cristo, concedendo-nos então a graça e o perdão anunciado nesta palavra. Libertação. Cristo orou por você. Por que razão? Por que razão? Por causa dessa transformação causada pela palavra. Cristo orou por você. Orou mesmo? Você já foi transformado pela palavra? Rogo por eles. É você um deles? Cristo orou por você. A razão de orar por você é que a proteção de Deus lhe é necessária. Nenhum de nós pode caminhar neste mundo sem a proteção, a garantia de Deus. Jesus Cristo revela essa necessidade minha e sua, a necessidade desses que Ele chama de eles. Protege-os, eles ainda estão no mundo, verso 11. E para o bom entendedor não precisamos dizer muito, fica claro. Se Ele diz protege-os porque eles estão no mundo, é porque eles estão no mundo, e estando no mundo há perigo para a vida deles. Eles estão expostos àquela mentalidade, àquela manipulação poderosa
debaixo da qual eles já andaram antes, já estiveram dominados, e Deus tirou dali. Eles são estrangeiros, mas ali estão expostos e bombardeados. Protege-os, guarda-os. Uma necessidade profunda revelada, você entende essa necessidade sua? Jesus Cristo entendia, conhecia, por isso ele orou: rogo por eles, protege-os, eles ainda estão no mundo. Ah, mas quando nós pensamos nesta oração de Jesus, se vemos o que ele diz, pedindo a proteção, nós vemos quão maravilhosa é esta fonte de proteção. De onde vem essa proteção? Quando Jesus diz protege, ele começa com a seguinte expressão: Pai Santo, Pai Santo, em teu nome, em teu nome. A palavra nome não se trata de uma palavra no sentido de magia. Você diz um termo X, então acontece X. Nome nas escrituras e na cultura hebraica era a própria pessoa. E nós temos isso na nossa cultura também. Por exemplo, se perguntamos assim: ele tem um nome limpo na praça. Do que estamos falando? Que o nome dele no papel não está sujo? Não, se a pessoa dele, ou a tal pessoa, não tem nenhum problema de ordem jurídica, por exemplo, na sociedade, não deve nada a ninguém. Pai Santo, em teu nome, isto é, naquilo que tu és, na tua glória, no teu poder, um nome único. Eu não tenho o nome de Deus, o meu nome representa a porção de coisas que compõem a minha pessoa, mas em nenhuma medida se equivale o meu nome ao nome de Deus. O nome de Deus representa a pessoa de Deus, poder, glória, graça, amor infinito. Pai Santo, em teu nome, todos os seus atributos, eu peço, estejam sobre eles, olhando e cuidando por eles. Que fonte maravilhosa de proteção. Mas é o Pai Santo, Pai Santo. Santo, sim, não tem nada a ver com o mundo. A palavra santo nas Escrituras quer dizer distinto. Totalmente distinto. Deus é santo, Deus não pertence a este mundo onde nós estamos. Deus transcende. Em distância, bem, ele chegou perto em Jesus Cristo, muito perto. E Deus é imanente também, ele é acessível, ele cuida. Mas santo, especialmente em distante e distinto no sentido de retidão. Deus não tem nada a ver com a podridão deste mundo, do vazio deste mundo, da destruição deste mundo. Deus é santo. Ele é pela pureza, ele é pela justiça total, ele é pela retidão. Mas isto nos apresenta um Deus que para nós pecadores é até assustador. A Bíblia fala sobre quem é que pode ver a face de Deus. Mas na revelação das Escrituras, esse Deus que nos é apresentado como glorioso, santo, em nada tendo a ver com a nossa finitude e imperfeição, é também Pai. E nas Escrituras, no Evangelho, as duas coisas se unem na manifestação a nós. Ele é Pai. E Pai, então, nesta expressão da intimidade de Jesus, fala da acessibilidade de Deus. Deus vem em Cristo porque nos ama, nos cuida, e quando nos tira do mundo e nos dá então a Cristo o seu reino. Diz o próprio Evangelho de João, no capítulo 1, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Do Deus glorioso, totalmente distinto de nós, das nossas misérias, é o Deus também que nos amou em Cristo e se tornou o nosso Pai, o que cuida, o que olha por nós em graça e misericórdia. Então, quando Cristo ora, ele diz: Pai Santo, protege-os, em teu nome eu peço. A proteção de Deus que lhe é necessária e vem desta fonte maravilhosa. Deus, o poderoso e transcendente, vem como Pai em Cristo andar comigo e olhar por mim. Louvado seja Deus por isto. Cristo orou por você.
porque a proteção de Deus lhe é necessária. E nós encontramos aqui que Deus trabalha em Cristo num plano assegurador. Jesus diz: eu os guardei. Enquanto eu estava com eles, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Ele se refere a Judas. E Judas, no seu coração, então, no seu desejo mundano, vai para trair Jesus Cristo. E aquilo que é a intenção de Judas e dos que tramaram com ele para o mal, Deus usa para glorificar o seu Filho e glorificar em nossas vidas. Mas a verdade é que Jesus, enquanto estava com aqueles, um grupo pequeno, ele cuidou e nenhum se perdeu. E ele diz: agora eu vou. Mas ele fala nessa conversa longa, nesses capítulos, sobre a vinda do Espírito Santo. E a oração dele certamente é nessa direção, que Deus então agora, na ausência física de Jesus, cuide de nós que somos dele. Plano assegurador. Jesus cuidou, ele não vai estar mais, mas Deus vai continuar olhando. E Deus olha por você e por mim. Louvado seja Deus por isto. Mas esta proteção que ele pede, esta oração que ele faz por nós, é para que sejam um. Não é verdade que essa proteção quer dizer que nós não teremos nenhum contratempo no mundo. Jesus, pelo contrário, deixa muito claro que vamos ter. Ele está falando dessa proteção de nós estarmos sempre em Deus, na revelação de Cristo Jesus. Nunca sermos apartados disto. E estando todos nele, então somos um. Ele vai dizer: como eu sou um contigo, ó Pai, que eles sejam um também. Então nós somos um, não porque nós todos nos unimos para sermos bonzinhos algumas horas na semana, e sermos bonitinhos, e nos encontrarmos. É algo muito mais profundo. É sermos um porque nós somos do Senhor igualmente. E o fato de sermos do Senhor, de termos sido tirados do mundo e vivermos para Ele, este é o grande ponto de contato, a grande convergência, que não acontece em nenhum outro lugar no mundo, a não ser em Deus. Jesus ora por isso. Estando em Deus, estamos protegidos, seremos dele para sempre. E estando em Deus, Deus revelado em Cristo, nós somos um com aqueles que também estão na mesma situação. É assim que a unidade da igreja permanece. Então Deus orou por você em Cristo. Sim, uma oração divina. Cristo orou. Cristo orou por você. Orou para que a proteção de Deus estivesse com você, e é necessária. Eu sou grato aos meus pais por terem orado por mim. Um privilégio ter pais que oram por você, não é verdade? Mas deixe-me dizer que em nada se compara ao fato de saber que Cristo orou por mim. Eu rogo por eles e eu sou um deles. É você? Cristo orou por você? A sua identidade já mudou do mundo para Cristo? A palavra transformadora já o resgatou, você já respondeu, recebeu? Já aconteceu isso na sua vida? Você vive no descanso de que Cristo orou por você? Você tem esse descanso na sua vida? Rogo por eles. Que esse descanso seja dado a todos que aqui estão nesta noite. Vamos à presença de Deus em oração. A palavra chega à sua vida. O que ela lhe diz? O que ela adiciona à sua vida hoje? Que impacto ela faz? Momento para você e Deus tratarem tudo à luz da palavra.